Pai do Senhor, povo de Deus, hoje é um vídeo falando sobre como devo reagir quando eu sou perseguido por causa da minha fé em Cristo Jesus. O que devo fazer quando alguém me ofende, quando alguém me persegue, quando alguém não entende os meus pensamentos acerca da minha fé? Eu quero que você me acompanhe nesse vídeo de hoje, que é muito importante. Eu vou explicar para vocês aqui o segredo para lidar com isso. Na cruz do Calvário, Jesus perdoou os homens que o crucificaram, que o mataram, que o acusaram injustamente. Assim como Charlie Kirk, que sofreu e morreu injustamente, e o que é ainda mais lamentável, de forma covarde, porque ele não fez mal para ninguém, um homem, pai de família, marido, um homem que lutava com princípios da fé cristã. Mas o mundo que vivemos hoje é um mundo muito de covardia e de injustiça. O que mais me deixa, irmão, chocado é a reação das pessoas comemorando a morte desse homem, achando que ele merecia morrer, que realmente ele merecia sofrer. As pessoas dançaram, cantaram e aplaudiram na rede social. Pergunto, o que está acontecendo com esta geração? Uma geração que não tem mais amor. Porque esse homem, eu não vejo com ele com arma na mão, não vejo uma agressão, eu não vejo ele sendo um ativista de poder invadir edifícios públicos de uma maneira terrível, como nós vimos no mundo inteiro. Não, ele combatia ideias, ele combatia pensamentos diferentes da sociedade de hoje, como casamento e como outras coisas mais sobre a sua fé. Um homem que não se envergonhava da sua fé, de falar de Jesus. Mas a sociedade que vivemos hoje, ela é tão contrária às coisas de Deus, que preferiu que esse homem morresse e planejar a sua morte, e ele morreu de maneira covarde. Mas o que me admira, meus irmãos, é a reação das pessoas hoje. O que estamos fazendo, irmão? Será que é isso que Jesus realmente nos ensinou? A Bíblia diz que nós devemos nunca, jamais se alegrar com a morte de alguém. E isso é lamentável. Isso é a geração que estamos vivendo hoje. Como devemos aprender, como eu falei, sobre a mulher deste homem que ficou viúva, que perdoou o homem que o matou, seu marido. Isso sim é uma verdadeira discípula de Cristo. Agora, o mundo que vivemos, eles querem eliminar nós cristãos para poder eles estarem nos lugares para fazer o que querem no mundo da política. Irmãos, uma coisa é não concordar com ideias, outra coisa é matar, eliminar alguém por pensar diferente. Que sociedade é essa que estamos vivendo? Que pensamento errado é esse? Eu já fui até ameaçado aqui no meu canal por combater pensamentos diferentes, de poder falar de algo diferente, e alguém já me ameaçou de me matar. Isso é o mundo que vivemos. Mas, irmão, não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, eu deixo aqui para todos nós cristãos que devemos orar. Orar, meu irmão. E também até falo para nós do Brasil, mesmo estando aqui na Europa, hoje gravando esse vídeo, mas eu lembro-me que existe um homem no Brasil que tem feito muita coisa errada no campo da justiça. Você sabe que eu estou falando, aquele que está no Tribunal da Justiça, que lutou contra o Bolsonaro para o prender, e acabou acontecendo aquilo que muitos esperavam, né? Infelizmente. Mas eu vejo pessoas querendo desejar a morte desse homem, desejar algo ruim para esse homem. Mas não é isso que Deus nos ensina, meus irmãos. Assim como este homem, muitos tinham ódio dele. Quantas pessoas que têm ódio do Lula, por exemplo, que tem ódio deste homem, que é aquele homem careca do Tribunal da Justiça, que ameaça todo mundo no Brasil, e muita gente ficou até sem rede social. Mas, irmão, o que a Bíblia nos ensina? Eu não concordo com as ideias, é claro, mas ter ódio, ter raiva, querer matá-lo de maneira alguma. Nós devemos entender que nós cristãos somos diferentes.
E como essa mulher que perdoou o homem que matou seu marido, nós devemos também seguir o caminho da luz. O caminho, irmão, do coração puro, um coração limpo. Não um coração que tem raiva e que tenha ódio. Porque quem segue assim jamais verá a Deus. Porque Deus, ele é o quê? Ele é amor. E se Deus é amor, ele quer salvar a todos, até mesmo aqueles que nos aborrecem e aqueles que nos perseguem. O que a Bíblia diz sobre aqueles que nos perseguem? Que devemos orar. Orai por aqueles que vos perseguem. Olha o que os discípulos fizeram em Atos dos Apóstolos, quando prenderam Pedro e João, quando mataram Estevão injustamente. Estevão falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ele falou muitas vezes para que Deus o perdoasse, irmão. Mesmo aqueles que o mataram, os discípulos pediam, eles se alegraram. Quando falaram, nós se alegramos pelo fato de sermos perseguidos pelo nome de Jesus. O que eu mais vejo hoje na rede social é quando alguém é contrário à minha fé, as pessoas, irmão, em vez de orarem, elas têm ódio. Que tem ódio não vem de Deus. O ódio e a raiva, ela vem do diabo, que é o pai da mentira e também que começou o homicídio na terra, como Caim e Abel. Entenda uma coisa, meu irmão, quem pratica o ódio não é de Deus, porque Deus, ele é amor. Eu não estou aqui para dizer que o político A e B está correto, não, como eu falei desses dois exemplos aí do Brasil que é muito conhecido, como Alexandre de Moraes e Lula, que muitos evangélicos têm ódio dele, irmão. Eu não estou defendendo o que eles fazem, não, mas uma coisa é não defender, outra coisa é ter ódio no meu coração. Por que você não ora para Deus o converter estes homens? Por que você não ora e perdoa como a mulher desse homem perdoou o homem que matou seu marido, irmão? Se ela conseguiu, por que nós não devemos também perdoar aqueles que nos perseguem? É isso que eu quero falar sobre a perseguição. Jesus fala: se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá de beber. Irmão, nós vamos ganhar o mundo com amor. Nós vamos ganhar o mundo perdoando. Nós vamos ganhar as almas não revidando ou se vingando. Quem faz isso não conheceu a Cristo. Eu sei que eu já passei por muita injustiça na minha vida, desde a minha juventude, quando eu era solteiro no Brasil. E aqui também, aqui na Europa, quantas coisas eu já passei nesses 20 anos, só Deus sabe. Mas todas as vezes que eu passava por uma grande injustiça, Deus falava para mim: Leandro, filho, perdoa, orem por essas pessoas. Eu quero finalizar dizendo, sabe por que Deus retribuiu a Jó o dobro que ele tinha perdido? Sabe como é que Deus mudou a sorte de Jó? Você lembra no final do capítulo 42? Foi quando ele começou a orar pelos seus amigos. E esses amigos o acusaram, o injuriaram, o perseguiram, dizendo que ele tinha errado, que ele tinha pecado. Mas quando Jó ora pelas pessoas que mais o machucaram, irmão, foi aonde Deus o abençoou. Você sabia que quando você ora por alguém que te prejudica, que fala mal de você, que te fala mal de você na internet, que fala mal de você nas suas costas, na igreja, ou na sua família, ou até mesmo na sua casa, como no caso de José, dos seus irmãos, ou até mesmo quando a tua esposa, o teu marido não tenta te humilhar, e publicamente, não falando pessoalmente, como a mulher de Jó, que tentou falar para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu irmão, como a mulher de Ló, que falou para Ló: eu não quero voltar para cá, eu quero ficar em Sodoma. Quando ela olha para trás, ela vira estátua de sal. Irmão, entenda, o segredo é perdoar e orar por aqueles que te prejudicam. Será que você consegue fazer isso? Isso não é para poucos. É mais fácil levar alguém para a justiça? É mais fácil se vingar? É mais fácil eliminar o mal matando, como fizeram com este homem justamente? É mais fácil prender do que orar por aqueles que nos perseguem. Eu não estou concordando que as pessoas ruins fazem de mal no mundo. Eu estou falando que nós devemos orar para que Deus venha fazer delas como Deus fez com Paulo. Lembra quem era Paulo? Ele era um perseguidor. A igreja tinha medo de Paulo, até quando ele se converteu, meu irmão. Mas um Barnabé, o filho da consolação, ele
aproximou de Paulo, que era Saulo, e viu nele uma mudança de vida. Será que um dia Deus não pode fazer isso na vida do Lula? Será que um dia Deus não pode fazer isso na vida do Alexandre de Moraes? Será que um dia Deus não pode fazer na vida do homem que matou Charlie Kirk, mesmo na cadeia? Quantos homens nós vemos que saíram de uma prisão, de uma cadeia, e hoje vivem uma vida diferente? Eu sei que não é para todos isso, mas eu acredito que Deus pode regenerar, transformar alguém, irmão, quando conhece a Cristo. Mas será que essas pessoas primeiro têm que conhecer o seu perdão, a sua liberação do amor? Quem sabe através disso você pode ganhar alguém que hoje está nas trevas através do seu amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Isso não é para qualquer um. Eu sei que essa palavra é dura, é forte e é difícil. E eu sei, meu irmão, o que eu passei para ensinar vocês a isso, só Deus sabe. Mas você precisa liberar o amor e o perdão pelas pessoas que te prejudicam. Amém? Que Deus te abençoe. Reflita nessas palavras. Eu espero que Deus tenha falado com você. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Me siga aqui na rede social. Compartilhe com alguém nesse vídeo de hoje. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Um abraço.